que Lá Vem História, um programa com histórias reais para inspirar você. E o nosso programa hoje, pela primeira vez, será num formato totalmente diferente. Nós estamos aqui hoje no Franca Shopping com convidadas incríveis, fazendo um movimento lindo para alertar mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Vem acompanhar com a gente, porque hoje o programa será totalmente especial. Agora com a Eliana, fundadora do IANSA. Ela tem uma história linda para contar pra gente. Hoje a gente vai falar de uma forma muito mais breve, né, Eliana? Mas em breve ela vai voltar aqui no programa para contar em detalhes pra gente. Mas Eliana, conta pra gente agora a sua história com o IANSA. Como foi que nasceu o IANSA? Então, em 2010 eu fui diagnosticada com um câncer de mama. E depois de passar por aquele momento de sofrimento, de receber um diagnóstico, passa um turbilhão de emoção assim na sua cabeça quando você recebe um diagnóstico. Aí eu fui trabalhando a minha cabeça. Aí coloquei para mim que Deus tinha um propósito na minha vida e queria que Ele me mostrasse qual era o propósito, porque eu sabia, tinha certeza que o câncer não tinha vindo por acaso. Olha que lindo isso, gente. E aí eu fui, sabe, trabalhando isso. Deus, me mostra que eu sei que tem um propósito. E assim, do nada surgiu uma luz na minha cabeça, casa de apoio. Olha. E como não existia casa de apoio em Franca, eu falei, nossa, que é, né? Que é isso? Apoio? Aí comecei a pesquisar. Então surgiu mesmo do nada, foi um estalo. Foi uma luz, uma inspiração mesmo de Deus, né? E aí eu comecei a pesquisar o que era a casa de apoio. E comecei também, logo começou o tratamento com quimioterapia e eu já comecei a ter contato com as pessoas que vinham de fora fazer tratamento em Franca e eu fui esquematizando, assim. Já foi vendo a necessidade de todo mundo. E aí fui no hospital, conversei lá com as pessoas responsáveis para ver se era interessante na cidade ter uma casa de apoio. Aí todas as pessoas que eu conversava me incentivavam a montar a casa. No começo foi um trabalho assim, o meu tratamento de quimioterapia durou 1 ano. Então, durante 1 ano, eu consegui montar a casa, equipar, regularizar. Durante o seu tratamento? Durante o meu tratamento. Gente, olha, pensa a cabeça dela passando por uma situação tão difícil, porque mexe demais. E aí, foi o que te deu força também? Foi o que me deu força, foi. Porque eu ia para a quimio e falava assim, menos uma, né? E eu terminei a minha última radioterapia, a casa já estava apta para funcionar. Olha que benção. Então foi assim, num primeiro momento, bem familiar, porque meus pais, minhas irmãs, amigos próximos que também já tinham passado pela doença, que me ajudavam, né? A gente ia para o hospital buscar os pacientes em carro próprio, né? Porque a gente não tinha uma estrutura assim. Tudo muito novo, tudo muito novo. E eu lembro que a primeira pessoa que nós atendemos foi uma pessoa que tinha abandonado o tratamento porque morava num sítio, não tinha como ficar vindo. E acaba que é caro para algumas pessoas, né? Difícil, né? Mesmo também. sendo pelo SUS, é um custo. Esse custo de ficar na cidade, né? E radioterapia, todos os dias você tem que fazer, né? Então aí foi onde que deu aquela injeção de ânimo mesmo para a gente seguir em frente com o nosso projeto. Hoje a IANSA ela atende
mais de 1.500 pessoas por mês. São em média de... São duas casas, ou não? Assim, nós pagamos 2 aluguéis em 2 casas para manter o projeto. E nós temos um espaço cedido pela prefeitura, onde funciona a parte administrativa e a oficina de artesanato, que a gente tem um grupo grande de mulheres que nos ajudam confeccionando peças de artesanato para a gente vender nos bazares para conseguir dinheiro para a instituição. E Eliana, explica melhor para as pessoas a forma como você ajuda, como funciona a casa de apoio, né? Então as famílias, vem só a família, ou é só o paciente que fica na casa, ele fica hospedado, só vai para se alimentar? A casa de apoio é uma casa que atende as pessoas que estão em tratamento de câncer e seus familiares, ou o acompanhante que está com a pessoa. Olha, então, tudo que a gente oferece para o paciente, nós oferecemos também para o acompanhante, porque a gente acha que a pessoa que está acompanhando também precisa de um respaldo, né, para cuidar bem do seu próximo. Porque se o acompanhante não tiver condições de ficar também, não tem jeito. E aí a instituição, ela oferece o serviço de hospedagem para as pessoas que vêm de fora fazer o tratamento em Franca. A alimentação, a gente oferece em média de 30 a 40 refeições por dia lá na instituição. E por trás disso a gente tem todo um trabalho. Nós temos o serviço social, que atende com visita domiciliares aqui em Franca, para as pessoas que não podem ir até a instituição, a gente vai até a casa da pessoa. E tem o oferecimento de cesta básica, suplemento, suplementos alimentares, fraldas, né? E o serviço social tem grupos de apoio que falam muito sobre os direitos que a pessoa em tratamento oncológico necessita. Eu fui com o Dr. Marcos, que é um advogado também, fazer uma palestra lá. Eu fui acompanhando ele lá. Isso, agora é verdade. Para falar sobre esses direitos, porque tem gente que não sabe Não sabe. Né? E é importante. Aí dentro da psicologia, a gente tem os plantões de atendimento para aquelas pessoas que recebeu o diagnóstico agora, que está com a cabeça meia tumultuada ainda por causa da situação. E os atendimentos periódicos, né? Que as pessoas que necessitam desse apoio psicológico. Nossa, é um trabalho lindo. Completo. Assim. Completo. E você imaginava que daquele estalo ia virar tudo isso? Nunca? Não. Hoje, com a construção da nossa sede própria, são 1.300 metros de construção. Já estamos na fase de acabamento. Eu olho para a construção e falo, Deus, o Senhor sabe de tudo mesmo, né? Porque a gente estava pleiteando um terreno de 360 metros que não deu certo. E passamos por várias humilhações. Eu conversei com Deus, falei, eu não vou mais mexer com esse terreno que não está dando certo. Passou uma semana, chegou um doador doando um terreno de 2.000 metros. Olha, Deus então, fala aí, você vê a proporção, né, que a gente pensa pequeno, mas Deus pensa bem grande. Os planos de Deus para nossa vida, né? Eu falo muito que toda doença está a serviço da vida. E às vezes a gente não tem nem noção disso, do porquê que está passando por certas situações. Mas quando a gente deixa o coração aberto para entender o que é que a gente tem que fazer, a coisa muda, né? Muda. E que bom que você teve esse direcionamento e essa percepção. Porque assim, surgiu de um propósito, né? Que eu coloquei que Deus tinha um propósito e desse propósito tornou uma missão minha agora. Sim. E da minha família também, porque o que eu acho mais legal ainda que Deus proporciona pra gente é a transformação de todos que estão à sua volta, isso, né? Também num propósito. E é lindo. Eu sei que as pessoas que passam por lá têm uma gratidão enorme por tudo que você faz. E assim, gente, o IANSA é uma casa de apoio da cidade de Franca, mas que atende pessoas de diversas cidades. Então, se você pode ajudar de alguma forma, ajude, né? De que forma que as pessoas podem ajudar o IANSA hoje? Então, nós temos as formas, assim, das pessoas que quiserem contribuir mensalmente.
As pessoas podem ajudar doando roupa, calçados, equipamentos, né, para os nossos bazares. Produtos Nós de temos higiene também, essas isso, coisas. alimentação, né, que é o forte também da instituição, qualquer tipo. E comprando uma pizza, participando de um Olha jantar, que porque aí legal. a Aliança vive dessas ações com a comunidade. E eu quero que você conte com o programa Senta Que Lá Vem História para essas ações, viu? Pode Gente, deixar. então ajude. A gente deixou aqui na tela para vocês os contatos para que vocês possam ajudar. Eliana, o tempo hoje é curtinho, mas eu quero te agradecer e eu quero te parabenizar por esse trabalho lindo que você tem feito. Você transforma vidas de famílias, não é só de quem está em tratamento, mas quem está de fora e vê que tem alguém cuidando daquele que precisa, com certeza ajuda muito. Então, que Deus continue te abençoando e que você possa doar também e ajudar, porque é um projeto lindo da nossa cidade, então vamos fazer crescer juntos, né? Eu falo assim, a população de Franca é muito carinhosa, né? Abraçaram a causa IANSA e a gente só tem gratidão por isso que você falou das pessoas falarem bem da instituição, é uma instituição séria. A gente pensa muito na dignidade da pessoa que está em tratamento, o que a gente pode oferecer de bom para que ela tenha um equilíbrio, que passe por aquele momento difícil, com mais leveza, né? E a gente também convida as pessoas que querem conhecer o trabalho, as portas, né, estão sempre abertas para ir lá conhecer. Né? É importante também a pessoa que ajuda saber onde está sendo empregado o que ela ofereceu para nós, né? Bacana, é isso mesmo. Bom, então é isso, Eliana, muito obrigada. Eu que agradeço. Continue com o seu trabalho lindo e a gente vai dando sequência no programa aí. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todas vocês por tirarem um tempinho para vir aqui, todas de rosa, lindas, maravilhosas. Muito obrigada, viu, gente? Esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, principalmente depois que a gente publicar, vai ser muito importante porque ajuda a fazer com que outras mulheres se lembrem da importância desse autoexame. Às vezes a gente na correria do dia a dia, a gente vai deixando para depois, né? Principalmente, né, quem já é mãe, quem já é casada, é muito comum a gente se deixar para depois. A gente vai cuidando de todo mundo e nunca tira um tempinho para cuidar da gente, que seja para fazer um autoexame no banho ou depois do banho, marcar uma mamografia. E outra coisa que eu acho muito importante a gente falar também em relação a esse assunto é a importância da gente cuidar da nossa mente. O câncer de mama está muito relacionado à raiva, à mágoa. Eu brinco que é muito a raiva de homem nem faz a gente passar raiva, né? Parece que eles nasceram para a gente poder trabalhar esse lado espiritual. Mas assim, lembrar da importância da gente expor aquilo que a gente sente. Porque às vezes com aquele medo de magoar o outro, de estragar o momento, a gente vai guardando muita coisa, vai engolindo a seco e vai carregando para a vida tantas coisas que a gente não tem noção do quanto isso faz mal. Mas em algum momento o corpo nosso vai cobrar isso. Então a gente tem que ter também esse cuidado de cuidar da nossa mente, de cuidar das nossas emoções, de parar e olhar para a gente nesse sentido também. Né? Não é só no meu físico, mas como é que está a minha mente? Parar para se ouvir, para se escutar, né? Ver o que está incomodando e ter coragem de falar. Se está vivendo um relacionamento que não é bacana, que tenha coragem de falar, olha, não é bom, não é o que eu quero para a minha vida. Então, de que forma a gente pode melhorar? Ou que seja no trabalho, com amigos, a gente foi criada a aceitar tudo, né? As mulheres de antigamente, elas fizeram uma luta gigantesca para que a gente pudesse ter a voz que a gente tem hoje. Então, graças a ela, a força de todas elas de enfrentarem, né, para poder ter essa voz ativa, para poder estudar, trabalhar e ser quem quiser, a gente tem essa oportunidade hoje. E que a gente honre isso, né? Porque elas enfrentaram uma batalha para que a gente pudesse ter essa voz. Que a gente continue passando isso para outras mulheres. Eu queria só contar uma história muito rápida para vocês, de algo que aconteceu na quinta-feira. Eu fiquei sabendo de uma história de uma mulher que ela teve um sangramento uterino. E por causa desse sangramento, ela decidiu ir no ginecologista, que já fazia mais ou menos uns 2, 3 anos que ela não ia devido à correria do dia a dia. Para cuidar de todo mundo, ela não tinha tempo para cuidar dela. E aí, o médico pediu um ultrassom, mas decidiu também pedir uma mamografia, que já é uma mulher de 60 anos. Pediu o exame para ela, ela fez o exame, e quando a mamografia dela chegou,
ela viu que ela está com suspeita de um câncer de mama. Eu falo que a doença sempre está a serviço da vida. Toda doença, por mais que a gente pense o contrário, a doença ela vem para fazer a gente olhar para algo que precisa ser visto. Por isso que independente da doença que seja uma dor de cabeça ou seja um câncer, a gente tem que parar para olhar e tentar entender o que aquilo quer mostrar para a gente. Que vocês busquem, né, se conhecer, busquem fazer o exame, ter essa sequência, essa rotina, porque é muito melhor a gente gastar às vezes 1 hora para ir lá no médico fazer um exame, do que a gente ter uma surpresa e de repente, pela falta de ter essa sequência, a gente tomar um destino ali que a gente não sabe qual que vai ser, tá? Gente, o que eu tenho para falar hoje é isso. E agora recebo a doutora Marina com uma salva de palmas. Você já conhece a Nikkei? Vem que eu te mostro! Estamos no mercado há mais de 23 anos, atendendo Franca e região com excelência em exames de mamografia, ultrassonografia, raio-x e densitometria óssea. Com uma equipe extremamente capacitada e aparelhos de última geração, oferecemos a você e sua família resultados mais precisos. Para sua comodidade, contamos com 2 unidades. Rua Ana Custódio Perício 1250, no bairro São Joaquim, e Rua Estevão Leão Borrou 1740, no centro. Boa tarde, eu sou a Marina Barcelos, ginecologista e obstetra. Estou aqui hoje, então, para conversar um pouquinho com vocês a respeito do Outubro Rosa. Muito obrigada, Fabiola, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Adoro, né, cuidar das mulheres, falar sobre saúde feminina. E o Outubro Rosa, ele vem, né, ele é um movimento que surgiu em 2002 nos Estados Unidos para chamar a atenção a respeito do câncer de mama. E a gente deve lembrar, né, às vezes, como a Fabiola falou, essa nossa correria do dia a dia, os inúmeros papéis que a gente assume na nossa vida todos os dias, às vezes a gente acaba nos deixando de lado. E quando a gente vai ver, a gente já passou 2, 3, 4 anos sem fazer uma mínima rotina, né, um mínimo check-up dos exames de sangue, da nossa rotina ginecológica. Então, hoje eu venho aqui lembrar vocês, né? Eu gosto de falar assim, escolham um mês no ano que você vai tirar para fazer a sua rotina, né? Escolhe aquele mês, todo ano vai fazer. E é claro, não só, né, ter atenção essa uma vez por ano. No nosso dia a dia, tá tomando banho, vai trocar uma roupa, se tocar. Muitas mulheres não têm o hábito de se tocar, muitas mulheres desconhecem o próprio corpo, né? Então a gente se conhecer melhor, tocar as nossas mamas, né? Não deve existir um período específico para a gente fazer o autoexame. A gente deve, na nossa rotina, estar sempre atenta. Então, palpar as nossas mamas, né? Toda a mama. Ver se a gente encontra algum nódulo, algum carocinho. O tecido mamário ele é bem molinho, então quando a gente encontra algo ruim, que geralmente é um nódulo endurecido, se a gente tem essa consciência de como é o nosso corpo, a gente vai perceber essa diferença, né? O ano passado eu atendi no consultório uma paciente jovem de 43 anos, que ela foi para a rotina ginecológica, fazia 4 anos que ela não passava no ginecologista. E aí, né, eu sempre examino, então, as mamas. A hora que eu examinei a mama dela, me chamou bastante atenção que eu palpei um nódulo endurecido, né, bem suspeito, assim, a hora que eu palpei, eu já fiquei, nossa, com certeza não é algo bom, né, e aí perguntei para ela, você não sentiu? Porque ele estava bem, dava para perceber bem, mas é o que eu falei, né, às vezes nessa nossa loucura a gente nem se toca. Então ela falou, não tinha percebido, não tinha sentido nada. Encaminhei ela, né, pedi a mamografia, fez o exame, veio um nódulo altamente suspeito. Ela foi submetida à biópsia e era um câncer de mama, né, em que então ela iniciou o tratamento, fez a cirurgia, químio, radioterapia e hoje, graças a Deus, ela está curada, né? Mas assim, ela ficou até muito surpresa no momento da consulta, porque ela não imaginava, né? Não sentiu nada. Então a importância
da gente passar, né? E aí, uma vez por ano é um período suficiente para a gente poder detectar alterações, detectar uma doença no estágio precoce, porque a gente fala assim, que o ideal é a gente fazer a detecção precoce. Se a gente detecta uma doença, um câncer bem no início, a chance de cura vai mais de 90%, né? Então, a gente poder fazer essa detecção e aí a gente vai fazer, se eu não estou sentindo nada, aonde que eu vou detectar? Numa consulta de rotina. Agora, se eu sinto alguma coisa, eu vou buscar ajuda. Então, eu vou marcar uma consulta e vou ser avaliada, né? Então, minimamente uma vez por ano a gente tem que ser avaliada. E aí tem aquela dúvida, né, que depois as meninas também vão falar um pouquinho melhor da mamografia. Ultrassom ou mamografia, né? Geralmente na mulher abaixo dos 40 anos, em que a gente tem na mama mais glândulas, o ultrassom ele consegue avaliar melhor do que a mamografia. Depois dos 40 anos, quando a gente tem uma substituição desse tecido glandular por gordura, a mamografia é o método de escolha. E tem aquelas mulheres que estão acima dos 40, mas que às vezes têm a mama mais densa, a mama mais volumosa, fazem uma mamografia e ela é inconclusiva, a gente precisa complementar com o ultrassom, tá? Então, acima de 40 anos, gente, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mulher faça a mamografia anualmente, a partir dos 40. Já o Ministério da Saúde, pelo SUS, determina que acima dos 50 anos, a mulher faça a mamografia a cada 2 anos, tá? E aí, então, como que é um nódulo suspeito? Porque no consultório eu vejo muitas mulheres preocupadas com dor na mama, né? A mulher acha que às vezes a dor na mama pode ser algo ruim, mas geralmente o câncer, ele é indolor, ele não se manifesta com dor. Então é um nódulo endurecido, indolor, fixo à pele, né, ao tecido ali. Pode apresentar alguma alteração na pele da mama, então geralmente quando tem um câncer já mais avançado, que ele invadiu a pele vai assumir um aspecto de casca de laranja, uma pele espessa com aqueles furinhos como se fosse a casca de uma laranja. O mamilo, que antes era para fora, às vezes ele pode retrair, então ele pode entrar, é uma das manifestações. E a saída de uma secreção, tipo água de rocha, que a gente fala transparente pelo mamilo, de forma espontânea. Porque todas nós, se a gente apertar o mamilo, vai sair alguma secreção, é normal. Agora, sair uma secreção de forma espontânea, sem você manipular, pode ser algo suspeito. Então, nódulo duro, indolor, né? E essa saída de secreção é a manifestação mais típica da doença. Então, vamos estar atentas, né? E hoje a gente vê também que a gente consegue fazer a prevenção, a gente consegue prevenir até 30% dos casos de câncer de mama com a nossa mudança de estilo de vida, através da nossa alimentação e da atividade física, que está, assim, de fácil acesso para a gente, né? Hoje também a gente acaba comendo muito mal, com a falta de tempo, não regrando ali uma atividade física, mas isso é muito importante. Então, na alimentação, evitar o consumo de industrializados, o excesso de sódio, né? Que é uma alimentação que pode estimular ali a proliferação de uma célula normal. O ideal é a gente fazer uma atividade física pelo menos 3 a 5 vezes por semana, 50 minutos, tá? Seria aí uma receita, assim, básica para a gente prevenir, além do câncer de mama, muitas doenças. Porque hoje o câncer de mama é a segunda doença mais frequente na mulher, o câncer mais frequente na mulher depois do câncer de pele, né? E vem matando muito ainda, né? Então, e muito contrário do que a gente pensa, assim, ele não tem, o câncer mais comum de mama não é aquele relacionado à genética, ao caráter hereditário. É o câncer esporádico, que ele surge, né? E aí o meio externo, essa nossa qualidade de vida, interfere bastante. Então vale muito a pena a gente ter hábitos mais saudáveis, evitar o excesso do álcool, porque o álcool também contribui para o câncer, tabagismo, né? Então, adotar medidas aí que estimulem a nossa qualidade de vida.
O câncer, né, a gente tem visto ele incidindo em mulheres novas, então tenho visto muita mulher de 30, 35, 40 anos. Antes a gente via mais nas mulheres acima de 60 anos. Hoje, pelo nosso estilo de vida, o câncer está chegando mais cedo. Então, hoje com o tanto de informação e recurso que a gente tem, dá para a gente fazer diferente e mudar nosso destino, né? Então eu venho aqui chamar a atenção para que vocês sejam a sua principal prioridade, né? A gente tem que ser a nossa principal prioridade, porque para a gente desempenhar os nossos inúmeros papéis, se a gente não estiver bem, se a gente não estiver saudável, né? E então é isso, se cuidem, se toquem, se percebam, busquem o atendimento, façam suas rotinas e um lembrete muito importante, os homens também podem ser acometidos com câncer de mama. Muita gente desconhece essa informação, eu tive também uma pessoa próxima, recente, um homem que teve câncer de mama. Se a gente não se toca, que dirá o homem, né? Então vamos levar essa mensagem para os parceiros, para os pais, tios, primos, todo mundo, para eles darem essa importância também, se tocarem, né? E a manifestação é a mesma, né? Se tiver um nódulo endurecido, deve buscar ajuda. É claro que a incidência do câncer de mama no homem é muito mais baixa do que na mulher, porque nós temos mais tecido glandular, então é um tecido que pode proliferar mais do que o do homem. Mas é um lembrete muito importante, tá? E também a gente vem lembrar do câncer de colo de útero, que também vem aumentando aí a sua incidência. Câncer de colo de útero, ele também é prevenível através do Papa Nicolau, que a gente faz lá anualmente. Temos a vacina do HPV, que o câncer de colo de útero ele é causado pela exposição do vírus do HPV, né? E esse vírus é transmitido no ato sexual. E hoje, cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas, em algum momento, já entraram em contato com o vírus, tá? E tem vírus que é de baixo e de alto risco. Tem vírus que não vai causar câncer, mas tem aquele que causa. E a vacina, né? Hoje a gente tem a vacina que ela evita a exposição a esses vírus e evita que, se a mulher já foi exposta a algum tipo de HPV, evita que progrida para uma lesão mais grave, para um câncer de colo, tá? Então eu chamo a atenção para vocês também em relação ao câncer de colo de útero, certo? Então acho que basicamente que eu queria assim deixar de mensagem principal, sejam sua principal prioridade e não deixem de fazer os seus exames. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição também. Oi gente, meu nome é Lília. Eu venho representando a Nikkei Diagnóstico por Imagem e eu vim hoje para falar da parte mais gostosa do Outubro Rosa, que é a mamografia, né? Todo mundo concorda, né? Ó, nosso papel aqui hoje é a gente falar sobre o posicionamento, falar dos benefícios da mamografia e desmistificar um pouquinho esse medo, essa sensação de não querer fazer a mamografia, né? Nós usamos sempre outubro para a gente levar para a paciente um pouco mais de conhecimento sobre esse trabalho que a gente faz, né? Que é de trazer o paciente para a mamografia, que é fazer um bom exame, mas para isso também a gente tem que explicar para o paciente por que a gente faz todo o nosso procedimento. Então, quando a paciente passa pelo médico, e ela já tem a idade correta, ou ela já tem alguma incidência ou alguma lesão palpável, ela vai ser orientada a fazer mamografia. Quando ela chega no nosso atendimento, nós temos uma historinha que a gente chama de anamnese, e nela ela descreve mais ou menos o que ela está sentindo, e a gente vai confirmando com essa paciente tudo o que ela tem naquela mama para a gente poder fazer um exame melhor. Então assim, a gente vai conversando um pouquinho, perguntando às vezes até uma coisa além da mamografia, para a gente deixar essa paciente bem à vontade, de maneira mais tranquila. E aí nós fazemos 2 posicionamentos do lado direito, 2 posicionamentos do lado esquerdo. As pacientes questionam muito se é necessário realmente comprimir da maneira que a gente comprime, que é a parte mais difícil, né? Na verdade, existe um motivo para a gente comprimir a mama da forma que a gente faz, que a gente traz toda a mama para frente do buque mural, a gente traz essa mama espalhando ela para que esse tecido ele não se sobreponha
ele fique um do ladinho do outro, que se tiver alguma lesão entre o tecido, vai ficar nítido para o médico, vai ficar nítido para o nosso médico que vai laudar o exame, e o exame vai ficar mais completo. A paciente vai sair da clínica realmente com o diagnóstico formado, sem dúvidas, né? Então, assim, é um pouquinho desconfortável? É um pouquinho, mas existem coisas muito, muito piores do que a mamografia. A gente ser diagnosticado com um possível câncer, com certeza é pior do que fazer a mamografia, né? Então, esse primeiro posicionamento a gente faz com o paciente de frente para a máquina, a gente traz a mama, comprime essa mama de forma leve. Existem sim as pacientes que têm uma intolerância maior devido ao tecido mamário, devido a essa mama às vezes ser um pouco mais densa, um pouco mais glandular. Esse tecido normalmente ele é um pouco mais sensível à compressão, mas não é por isso que a gente castiga essa mama. A gente vai de levinho, tá? Mas é necessário para que fique muito nítido o exame. Depois que a gente faz a esquerda, faz a direita, nós passamos para o posicionamento que a gente faz também a axila. A axila tem que aparecer no exame de forma íntegra, sem dobras, bem nítida, né, doutora? Sim. Até a prega da mama, num tecido só, bem unificado, com o mamilo bem perfilado. É fácil fazer isso? É fácil, mas desde que a paciente também dê uma ajudinha, uma colaboração, assim. A gente, às vezes, traz a paciente, pega ela com muito medo, muito nervosa. Aí, mas vai doer, mas vai ter que repetir. Normalmente, quando a gente traz essa paciente para fazer esse posicionamento, a gente já tenta posicionar de uma forma que a gente não vai ter repetição. Viu que não está dando certo? A gente tira o braço, respira, conversa mais um pouquinho, recoloca a paciente para fazer o exame. Nós não gostamos nunca que a paciente saia do exame com a sensação de que doeu, de que foi ruim. A gente quer que ano que vem ela tenha prazer em fazer mamografia novamente. Mas ela tem que sair de lá com a certeza de que o exame dela realmente foi um exame bem feito. Então, assim, a nossa obrigação é ser empática, a nossa obrigação é trazer essa paciente para junto da gente, mas também realizar o melhor possível desse exame, né? Afinal de contas, a gente sai com a paciente da sala e olha o exame dela e a gente tem orgulho do que a gente está fazendo, né? Muitas pacientes chegam lá e a gente sempre pergunta para a paciente, está sentindo alguma coisa? Notou alguma diferença nas mamas? E a paciente fala não, e durante o exame a gente nota que essa paciente já tem um problema, que às vezes é um problema até acentuado e que ela não notou. Agora, nessa época do ano, as pacientes vão para a clínica fazer o exame sem o pedido médico, então elas não passaram pelo médico. Elas têm a oportunidade de acelerar esse processo, né? Não precisa agendar. Então ela vai para a clínica, já agenda o exame, já faz, não passou pelo médico, ela vai levar esse exame para o médico dela. Então talvez ela chegue para mim sem notar ainda que ela tem uma lesão na mama, sem notar ainda que tem um caroço. Só que a gente, pelo tempo de trabalho, pelo tempo de serviço, a gente, na hora de fazer esse exame, a gente já nota, às vezes dá uma certa atenção para aquela lesão, às vezes dá uma certa atenção para aquele posicionamento, exatamente para ficar muito nítido. A mamografia, ela tem uma compressão que a gente chama de limite, que a gente não comprime o tanto que a gente quer, a gente comprime o tanto necessário. Então, cada tecido mamário, para que ele fique realmente nítido na imagem, ele tem um nível de compressão. Então, nós temos aquelas pacientes que têm implantes de mama, que é uma mamografia que eu não posso comprimir, mas ela exige outras complementações mamográficas. Então, a gente vai fazer uns posicionamentos diferentes para que esse implante também seja tão visível quanto a paciente que não tem o implante, né? Para que ela saia de lá também realmente diagnosticada 100%. Então, cada paciente existe uma maneira diferente para tecido que a gente vai trabalhar da mesma forma, mas com uma compressãozinha, às vezes, um pouquinho diferente. Existe também a sensibilidade individual, né? Às vezes a paciente já entra na mamografia e fala assim para mim, nossa, eu não estou conseguindo colocar as mãos na minha mama de tanto que está doendo. Então, nós vamos ter paciência com aquela mama, não quer dizer que eu não vou comprimir, infelizmente, né? O nosso trabalho é esse. Mas fazer mamografia, como eu falo com as pacientes, na verdade é mais agradável do que ter uma notícia ruim da mamografia, né? Então nós temos que pensar exatamente nisso. Nós temos, às vezes, algumas pacientes que têm muitas dúvidas da mamografia, se pode fazer mamografia todo ano, se não pode, se a quantidade de radiação é excessiva, se a quantidade de radiação, hoje em dia, ela é prejudicial.
Então, assim, normalmente durante o exame a gente também já usa esse tempo para tirar essas dúvidas da paciente. Tirando todas essas dúvidas, ela vai ficar mais à vontade, ela vai confiar mais no exame, ela vai confiar mais na gente e esse exame vai ficar um pouquinho mais fácil. Mamografia hoje, eu atuo na mamografia há 18 anos. Então, em 18 anos, a mamografia tem um salto assim gigantesco, tanto em qualidade de imagem, quanto em posicionamento, quanto em diagnóstico. Então, hoje a mamografia ela é uma imagem 100% confiável. Hoje em dia a mamografia tem uma queda de radiação, assim, uma radiação super baixa. Não precisa se preocupar, fiz mamografia, preciso fazer um exame complementar. Meu Deus, mas eu fui irradiada uma vez, vou ser irradiada de novo? Fique tranquila, essa radiação é baixíssima, né? Hoje em dia ela é até comparada à radiação do ambiente, a um tempo de radiação ambiental. Então, tipo assim, hoje em dia ela é muito baixa. O diagnóstico melhorou muito, então por isso a radiação diminuiu bastante. Antigamente a gente tinha uma resistência à mamografia por causa da tireoide. De uns anos para cá, a ampola desse aparelho ela foi um pouquinho girada, exatamente para que a gente não pegue músculo cardíaco e nem tireoide. E foi comprovado que essa tireoide ela recebe 1% da radiação mamária. Então a radiação que vai chegar aqui, ela é insignificante. Se a daqui já está extremamente baixa, a que chega aqui, ela realmente não vai causar nenhum malefício, tá? Então esse tipo de informação é muito legal a gente divulgar para aquela paciente que tem medo, não quer fazer, tem uma resistência ao exame, né? E pode fazer mamografia anualmente. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? A gente tira. Obrigada, viu, gente? O nosso programa vai ficando por aqui e até o próximo Senta que lá vem história. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja. Senta que lá vem história. Um programa com histórias reais para inspirar você. Desempregado, casado e com um filho de 3 anos. Essa era a vida de Marcos quando decidiu mudar o rumo da sua história. Aos 28 anos, enfrentou todos os desafios e se tornou um advogado. Hoje, ele conta com uma grande estrutura para atendimentos presenciais em Franca e Ribeirão Preto e atende também de forma online pessoas de todo o Brasil. Mas nem tudo foi tão simples assim. A gente sai da faculdade sem muita experiência, sem saber como gerir um escritório de advocacia. Isso vem com o tempo, com muito estudo, dedicação. E agora, com 22 anos de mercado, nós temos uma experiência muito valiosa. Para você ter uma ideia, nós já atendemos milhares de pessoas que conseguiram os seus direitos e muitas delas nem sabiam que tinham direito. Doutor, nós sabemos que hoje o escritório conta com uma excelente equipe de advogados. Quais as principais áreas de atendimento? Fabíola, a nossa principal área de atendimento, nosso foco é no direito previdenciário, que são as aposentadorias. Mas temos equipes especializadas no direito civil, tributário e trabalhista. Ser advogado, para mim, significa uma missão de vida. Significa trazer clareza para as pessoas através do direito. E representa um modo de transformação. O direito trouxe para mim várias conquistas pessoais e profissionais e ainda quando for velhinho, eu não me vejo fora do direito. Quero continuar ensinando os meus netos, o próximo, enfim, outras pessoas. Bacana. O Dr. Marcos da Rocha Oliveira possui uma história muito inspiradora. Assista a história completa em nosso canal do YouTube. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Senta que lá vem história.